Bom, pessoal, mais um exemplo aqui de função do primeiro grau. Então temos aqui, uma barra de ferro com temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Foi aquecida até uma temperatura de 30 graus Celsius. Então temos aqui o gráfico, que representa a situação. Eu tenho aqui, a temperatura em graus Celsius da barra de ferro em função do tempo em minutos. Então, se observar aqui, esse segmento de reta em vermelho representa o gráfico da experiência. Então, a barra de ferro ela começou com a temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. Aí, à medida que o tempo foi passando, os minutos foram aumentando lá da experiência, a temperatura dessa barra foi aumentando. Então, olhando aqui o ponto conhecido do gráfico, para um tempo de 5 minutos, então após passados 5 minutos lá da experiência, a temperatura dessa barra de ferro já estava a 30 graus Celsius. Então, 5 aqui é o ponto lá do domínio da função e a imagem dele é 30. Esse 5 aqui lá no domínio da função representa o tempo, que é os 5 minutos. E a sua imagem representa a temperatura, 30 graus Celsius. O gráfico representa a variação da temperatura da barra em função do tempo gasto nessa experiência. Calcule em quanto tempo, após o início da experiência, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius. Então, o que eu quero saber aqui? Ele deu assim, calcule em quanto tempo, Então, ele quer saber qual é o tempo em minutos que a barra atingiu 0 graus Celsius. Então, olhando aqui no gráfico, aonde que a barra atingiu 0 graus Celsius? É exatamente aqui, nesse ponto. Nesse ponto aqui, que é o ponto onde que a reta, que é o segmento de reta, corta o x, é o zero da função. Então, nesse ponto aqui, o y vale zero. Então, tem 0 graus Celsius aqui, Só que qual que é esse tempo? Eu não sei. Porque esse aqui, é o ponto, x, é o que eu quero descobrir, que é a temperatura em minutos, é o tempo em minutos que eu quero descobrir, para uma temperatura de zero. É o ponto x, 0. Então, tem que descobrir o quê? Na verdade, qual que é a ideia? Eu descobri a lei da função, que é y igual a x mais b, que é uma função do primeiro grau. Descobri na lei, que é o coeficiente angular e linear. Eu pego a função, depois que descoberta, igual a zero, resolvo e acho o quê? A raiz da função. A raiz da função, na verdade, o que é? É o ponto onde a reta corta o eixo x. E é justamente a temperatura que ele quer, que a barra atingiu 0 graus Celsius. Ok? Então vamos lá. Depois de resolvido, eu vou marcar aqui qual que é a resposta correta. Então vamos lá. Lei da função, forma geral da função do primeiro grau, y igual a vezes x mais b. Olhando aqui, eu já tenho o coeficiente linear b, vale menos 10, que é o ponto onde a reta corta o eixo y. Então, eu já posso substituir lá, o gráfico já me deu, não precisa nem de calcular. Então, ax menos 10. Menos 10 é o valor do b, coeficiente linear. Temos que descobrir o que agora, para ficar pronta a lei, para ter descoberto a função? O coeficiente angular a. Como que eu descubro o coeficiente angular a? Pego outro ponto conhecido na função, que é o ponto 5 no x, 30 no y, que é esse ponto aqui. Vou substituir isso para ordenado aqui nessa lei. Então vai ficar, escrevendo um ponto aqui, 5 no x, 30 no y. Substituindo aqui na função vai ficar, y, 30, vai ser igual a vezes, é o que eu quero descobrir, x vale 5, mais menos 10, A vezes 5 menos 10. Então, eu peguei esse ponto aqui, xy, que é esse par ordenado, que é o ponto conhecido da reta, e substituí aonde? Aqui nessa função, onde o menos 10 eu já tinha, que era o coeficiente linear que o gráfico já me deu. Então, resolvendo essa equação aqui do primeiro grau na incógnita A, vai dar quanto? 30, passo 10 para cá somando, 40. Dividido por 5, 8. Então, o A vale 8. 30 mais 10, 40. 40, o 5 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 5, 8. Então, o coeficiente angular da função é 8. Então, descobri a função. Qual que é a função, então? Que representa esse gráfico. Vai ser 8x menos 10. Então, peguei o valor de A, que é 8, e substituí aqui no lugar do A. Então, 8x menos 10. Então, está aqui a função, a lei da função, afim, só o primeiro grau, que representa esse segmento de reta, esse gráfico. Lembrando que o y representa a temperatura,
colocar aqui, ó, y é a temperatura, que é o eixo das ordenadas, temperatura em graus Celsius, e o x da função, de acordo com o gráfico, representa o eixo do tempo, né? O eixo dos minutos. Então, esse aqui é o tempo em minutos. Tempo em minutos e o y a temperatura em graus Celsius. Então, olha só, olhando aqui no problema, ele me deu o dado e tem um PEDS. Tem um dado e tem um PEDS. Então, ele deu o quê? Não foi a temperatura? Então, ele quer saber, ó, calcule o tempo, ou seja, calcule o valor de x para uma temperatura de quantos graus Celsius? 0 graus Celsius. Quando a barra de ferro atingir 0 graus Celsius. Então, para y igual a 0. Então, para uma temperatura de 0 graus Celsius, qual que é o tempo? Qual que é o x? Quantos minutos ela atingiu 0 graus Celsius? Então, é só pegar esse dado e substituir aqui, ó, ou seja, no lugar do y da função, vou substituir por 0, que é a temperatura que ele deu, da barra, e vou descobrir o x, que é o tempo em minutos quando a barra atingiu essa temperatura de 0. Resolvendo a equação do primeiro grau, passa 10 para o primeiro membro, 10 é igual a 8x, então isso implica que o x vale quanto? 10 dividido por 8. Aí 10 dividido por 8, fazendo o cálculo aqui, dá quanto? 10 dividido por 8 vai dar uma bagatela de 1,25. Então, x é igual a 1, vou colocar mais para cá aqui. Então, x vai ser 1,25. Só que quem que é esse x? Não é o tempo? E o tempo não está em minutos? Está, pelo gráfico aqui. Então, x é igual a 1,25 minutos. Então, 1,25 minutos é o tempo em que a barra atingiu 0 graus Celsius na experiência. Posso deixar daquele jeito ali? Posso. Só que aí, como é uma questão de múltipla escolha, eu não vou encontrar aquela resposta aqui, ó. A letra A é 1 minuto? Não. Letra B, letra C, qual que é? Observa aqui, ó, que essa resposta está em minuto e segundo. E lá deu o quê? 1 minuto mais 0,25 minutos, com a fração de minuto. Então tem que transformar aquela fração de minutos lá, que é 0,25, em segundos. Porque a letra A não pode ser, né? A letra A está 1 minuto inteiro. Então, ou é a letra B, C, D ou E. Então, como nós vamos fazer aqui? Ó? Você vai fazer o seguinte. Ó. O que é 1,25 minutos? Não é a mesma coisa que... Não, na verdade, aqui é 1,25 minutos. Isso. Estou pensando aqui, olha, minutos. 1,25 minutos é 1 minuto mais 0,25 minutos. Porque 1 mais 0,25 vai dar 1,25. Então, 1,25 minutos é a mesma coisa que eu escrever 1 minuto mais 0,25 minutos. Então, só partir o número aqui, ó, na parte inteira e na parte fracionária, na parte decimal. Então, o tempo vai ser 1 minuto. Como que eu transformo 1 minuto em segundo? De minuto para segundo. Não é só multiplicar por 60, porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, 0,25 minutos, é só pegar 0,25 e multiplicar por 60. Aí eu transformo o tempo em minutos para segundo. E 0,25 vezes 60 vai dar quanto? 15. Então, 0,25 minutos é a mesma coisa que 15 segundos. Então, está aqui, ó. 0,25 minutos, mesma coisa que 15 segundos. Então, essa aqui é a resposta. Então, para a barra de ferro atingir a uma temperatura de 0 graus Celsius, ela gastou um tempo de 1 minuto e 15 segundos, lá aquecendo lá na experiência, ok? Então, está aí mais um exemplo de função do primeiro grau.